O segredo de Elias que todo cristão deve saber: mesmo o servo mais devoto de Deus pode experimentar desânimo e esgotamento, coisas que permitem que suas circunstâncias anulem sua confiança em Deus. Elias, um profeta do Reino do Norte de Israel, foi testemunha e realizou alguns dos milagres mais impressionantes registrados na Bíblia. No entanto, pouco depois de sucumbir à depressão e ao terror em resposta à maldade rebelde do rei Acabe, Deus disse a Elias que ele deveria declarar que haveria uma seca na terra. Durante este tempo, Deus repetidamente demonstrou sua provisão e cuidado por Elias, permitindo-lhe beber água de um riacho que se dizia seco e enviando corvos para lhe trazer pão e carne para comer. O desafio da seca. A seca durou 3 anos e 6 meses e o povo de Israel começou a sofrer. Elias também estava sofrendo, tanto física quanto emocionalmente. Ele estava cansado, com fome e desanimado. Ele sentiu que havia falhado em sua missão de trazer o povo de Israel de volta ao Senhor. O desafio da perseguição. A seca também levou à perseguição religiosa. A rainha Jezebel, esposa do rei Acabe, era uma adoradora de Baal, e ela ordenou que todos os profetas do Senhor fossem mortos. Elias sabia que estava em perigo, mas ele continuou a pregar a palavra do Senhor, a vitória sobre Baal. Um dia, o Senhor disse a Elias para ir ao Monte Carmelo e enfrentar os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. Elias desafiou os profetas a um duelo para ver quem poderia trazer o fogo do céu para consumir sua oferta. Os profetas de Baal dançaram e gritaram o dia todo, mas nada aconteceu. Elias, por outro lado, simplesmente construiu um altar ao Senhor, sacrificou um touro e orou. No final do dia, o Senhor enviou fogo do céu para consumir a oferta de Elias. O povo ficou tão impressionado que se ajoelhou e disse: "O Senhor é Deus, o Senhor é Deus." A chuva cai depois da vitória de Elias sobre Baal. A chuva finalmente caiu. O povo de Israel estava tão feliz que saiu para celebrar. Elias também estava feliz, mas ele ainda estava cansado e desanimado. Ele sabia que ainda havia muito trabalho a ser feito, e ele não sabia se poderia continuar. A oração de Elias. Um dia, Elias ficou tão cansado e desanimado que fugiu para o deserto. Ele sentou-se sob um arbusto e pediu a Deus que tomasse sua vida. Deus enviou um anjo a Elias e o alimentou com pão e água. Então o Senhor disse a Elias: "Volte e vá para Damasco. Lá você unirá Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor." Elias obedece a Deus. Elias obedeceu a Deus e voltou para Damasco. Ele uniu Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu sucessor. Então Elias foi levado para o céu em um carro de fogo. O segredo de Elias. O segredo de Elias é que ele nunca desistiu de Deus. Mesmo quando ele estava cansado, desanimado e perseguido, ele continuou a confiar em Deus. Ele sabia que Deus era fiel e que nunca o abandonaria. O exemplo de Elias. O exemplo de Elias é um encorajamento para todos nós. Quando estamos enfrentando desafios, podemos olhar para Elias e ver que é possível perseverar com fé em Deus. Não devemos desistir de Deus, não importa o que aconteça. Deus é fiel e Ele nunca nos abandonará.